Capítulo 98 – Jackpot. Para vencer, Alexander teve que flexionar aos limites do próprio corpo, o que até lhe proporcionou uma sensação muito boa no momento, pois, momentaneamente, reduziu a sensação de restrição imposta pelos seus limites atuais. Mas este poder momentâneo também veio com um efeito rebote proporcional e cumulativo. Assim que o juiz da luta parou o ímpeto dele, seu corpo rapidamente enrijeceu até que ficou totalmente paralisado, com a lança ainda no pescoço do príncipe. Ao perceber a situação de ambos, o juiz rapidamente chamou o perito em cura da academia, que prontamente correu até a arena e, com muito cuidado, retirou o príncipe da ponta da lança. Após curar totalmente o príncipe imperial, que não demandou muitos cuidados, a especialista em feitiços e artes de cura abordou Alexander e lançou uma sucessão de feitiços e encantamentos, mas ainda assim ponderou insatisfeita: pode ser prejudicial curá-lo mais do que isso. Vou lançar alguns feitiços que devem acelerar sua regeneração, mas não posso fazer muito mais que isso, avisou a especialista. Você deverá conseguir voltar a se mover em alguns minutos, mas todo o resto vai depender majoritariamente da sua capacidade de recuperação natural. Sem esperar nenhum agradecimento, a especialista se virou e foi embora. E assim que Alexander finalmente voltou a conseguir se mover, a maior parte do público já havia saído da arena e uma poderosa mão o carregou para cima, em direção às arquibancadas. Assim que tocou na arquibancada, Diana tentou curá-lo ainda mais, mas ele a impediu, e eu já fui atendido na medida do possível. Agora só preciso descansar bastante para me recuperar. Que bom, disse Diana, aliviada. Bom final de tarde para o senhor, diretor, disse Alexander, abrindo um sorriso um pouco rígido. Será que o senhor teria algumas coisas para mim? Direto como sempre, hein? Disse o diretor, com um sorriso bem amargo para quem havia vencido. Não se preocupe. Não vou voltar atrás na minha palavra. O diretor, que já havia enviado Lucas para pegar os núcleos enquanto Alexander estava paralisado, tirou 3 caixas do seu item de armazenamento e as entregou a Alexander como se estivesse se despedindo de velhos amigos. Quando chegou a vez da última caixa, o diretor ficou tentado a tentar negociar com Alexander. Mas como o seu conhecido estava por ali, isso prejudicaria seu prestígio. Mesmo tendo que se resignar a suspirar e entregar a última caixa devido ao seu prestígio, o diretor olhou para Alexander e avisou: tenha cuidado ao usá-los. Dragões são criaturas temperamentais e de sangue quente. Alexander assentiu para as palavras do diretor, mas assim que guardou as caixas, levantou a cabeça e o instigou: e esses núcleos dizem respeito apenas ao acordo que fiz com o senhor, não é? Onde estão os prêmios do vencedor do torneio? Ainda se atreve a pedir mais, garoto? Perguntou o diretor em tom perigoso enquanto a mana em torno de Alexander ficava mais densa. Alexander. Aos olhos dos outros, Alexander sabiamente ficou em silêncio, mas a verdade é que estava recebendo as recompensas da missão do sistema. Ele sabia que o diretor não faria nada, pois estava só desabafando uma parte da sua frustração. Torneio Imperial. Tipo da missão: combate. Descrição da missão: vença o Torneio Imperial. Avaliação de conclusão: S. Recompensas: 500k de XP, 50 pontos de atributo livre, 5 pontos de crescimento. Você completou a missão, Torneio Imperial. Você recebeu 500k de XP, 50 pontos de atributo livre, 5 pontos de crescimento. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da sua habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 50 pontos de atributo livre. Mais 1 ponto de crescimento. Seu corpo está recebendo uma quantidade de energia que excede seu limite. Seu corpo está recebendo uma quantidade de mana que excede seu limite. Você atingiu o nível máximo da sua raça atual. Escolha uma das evoluções selecionáveis em até 3 dias ou evoluirá de forma compulsória e aleatória. Alexander ficou um pouco desapontado por não ter obtido outra classificação de conclusão USS, mas depois de pensar um pouco, ele chegou à conclusão de que matar o urso-rei da floresta foi, e é, mais difícil do que vencer o torneio.
Ele só teve a impressão momentânea de que não foi porque conseguiu encontrar um lago no meio daquela luta e não teve que lutar de frente com o urso. Conhecendo as adversidades da evolução que escolheu e sabendo que este era o melhor momento para usar o seu cartão de cópia aleatória, Alexander decidiu alocar todos os seus pontos de atributos livre nos seus atributos intangíveis para ter o melhor resultado possível nessas duas coisas. 125 pontos adicionados ao charme. 62 pontos adicionados à sorte. Você usou cartão de cópia aleatória em Robert Cell Trovejante, randomizando entre as habilidades, feitiços e aprimoramentos dele. Você recebeu o aprimoramento dupla afinidade mágica. Escolha o atributo com o qual deseja criar afinidade: terra, fogo, vento, raio, luz ou trevas. Quando viu que havia acertado um jackpot, mesmo Alexander, que normalmente permanecia calmo, quase gritou de alegria. Mas ele também percebeu que havia se deparado com outra escolha difícil. Não querendo a errar e acabar se arrependendo, ele decidiu fazer sua escolha por eliminação, o que já eliminava o fogo e o raio, pois embora eles tenham o seu valor, também são extremamente conflitantes com seu primeiro elemento. Os elementos, terra e vento, também não pareciam as melhores escolhas para combinar com o estilo dele, o que o deixava apenas com luz e trevas. Relembrando as descrições das suas duas opções e pensando cuidadosamente sobre elas, Alexander chegou à conclusão de que ambas teriam valor para ele, mas para propósitos diferentes. E depois de pensar um pouco mais e reafirmar a sua decisão sobre o que faria dali em diante, ele escolheu seu novo elemento com um pensamento e luz. Criando nova afinidade. Afinidade criada com sucesso. Você adquiriu a classe Mago da Luz, Aprendiz. Você recebeu a habilidade especial passiva Aura da Luz. A habilidade de proficiência Fluxo Ascendente foi maximizada. Alexander já esperava que ter afinidade com a luz o ajudasse com a habilidade Fluxo Ascendente, mas não esperava que isso fosse maximizá-la imediatamente. Ele esperava menos ainda que a sua nova afinidade lhe proporcionasse uma nova classe tão facilmente, pois isso lhe abriu infinitas possibilidades. Obrigado, diretor. Muito obrigado, disse Alexander com um grande e sincero sorriso. O senhor não imagina o quanto me ajudou. Eu estou realmente grato. Corte a falsidade e pegue seu prêmio, disse o diretor, tentando manter sua máscara de raiva mesmo ao lhe jogar um item bem ornamentado que parecia ser uma versão luxuosa. Mal sabia ele a que seus olhos o entregavam totalmente. Como não resta mais nada a fazer, eu vou para casa, disse Alexander. Quem disse que não tem? Sorriu Lucas. O tradicional encerramento do torneio imperial é uma festa oferecida pela academia anfitriã. Tenho que ir mesmo a essa festa? Perguntou Alexander ao diretor. Preciso descansar para poder me recuperar. O que você acha? Rebateu o diretor, com calma. É uma boa ideia que quando a minha academia é a anfitriã, o vencedor do torneio não participe? Risos, Lucas. Diana. Mãe de Diana. Pai de Diana. Eu posso descansar quando morrer, bradou Alexander, desanimado. Esse é o espírito. Disse o diretor sorrindo. Se eu for mesmo obrigado a ir, o senhor vai ter que me fornecer alguns itens e poções, avisou Alexander. Caso contrário, não serei responsável. Considerando que se tratava de um pedido justo, o diretor disse-lhe para passar mais tarde em seu escritório para pegá-los, pois ele próprio não tinha motivos para carregar poções do nível de Alexander. Assim que acertaram os detalhes, a família de Diana e Alexander saíram da academia e foram para a casa de apostas. Pois como iriam participar de uma festa, eles precisavam de roupas adequadas para isso, o que exigia dinheiro. Como Alexander se revelou um azarão gigantesco, algumas pessoas acabaram o reconhecendo mesmo na penumbra por onde ele andava. Mas como ele era um a ninguém antes deste torneio, as pessoas nunca tinham certeza se era ele ou não e acabavam apenas comentando sobre. Diferentemente das ruas, onde ninguém o reconheceu ao certo,
assim que entrou na casa de apostas e foi até um dos balcões receber o seu prêmio, Alexander foi rapidamente levado até uma sala privativa. Parabéns pela dupla vitória, no torneio e na aposta, Sr. Alexander. O valor original do seu prêmio seria de pouco menos de 6.000 grandes moedas de diamante negro, explicou o responsável na sala privada ao olhar e confirmar as notas promissórias. Mas o dono do estabelecimento, como forma de parabenizá-lo pela sua surpreendente e comovente vitória, ordenou que esse valor fosse arredondado para 6.000 grandes moedas de diamante negro.